Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton. Mas antes de falarmos da primeira lei de Newton, vamos relembrar alguns conceitos. O primeiro conceito que nós vamos relembrar é o conceito de força. Então vejamos aqui alguns exemplos. Na primeira figura, temos aqui um homem puxando um carro por uma corda. Observe que tem uma força exercida daqui do ponto da corda, que eu estou chamando aqui de ponto A, no sentido ponto B. Então a força está de A para B. Então essa direção da força AB é representada por esse vetor F. Um outro exemplo aqui é a locomotiva que exerce, através da propulsão do motor, uma força no sentido do seu deslocamento sobre o trilho. Outro exemplo aqui é essa água caindo, fazendo com que essa roda gire, porque a água está exercendo uma força sobre cada uma dessas peças aqui, ó. A água bate aqui, ela vai girar, vai bater na outra peça e vai fazer com que a roda gire. Então, isso aqui também é uma força. Então, observe o seguinte, que a força, antes de mais nada, a gente tem que compreender a força como uma grandeza vetorial, porque ela tem intensidade, direção e sentido. Esse homem aqui com um carrinho de mão, por exemplo, que eu estou circulando agora, a velocidade com a qual o carrinho vai se deslocar vai depender da quantidade de força que ele está exercendo sobre o carrinho. O mesmo acontece com a locomotiva e com todos os outros casos que nós falamos aqui. E a direção em que ele vai se locomover e o sentido também vai depender da direção e sentido dessa força que ele está aplicando. Então, de modo bem simples, a gente pode dizer que a força é uma grandeza vetorial capaz de alterar a aceleração e a trajetória de um corpo. Então, de modo bem simples, a gente pode compreender força como sendo uma grandeza que tem essas características. É vetorial e tem a propriedade de alterar a aceleração e a trajetória de um corpo quando é exercida sobre esse corpo. Bom, e como a gente sabe, a Terra ela atrai os corpos para o seu centro. E essa força com que a Terra atrai os corpos é chamada de peso. Então, observe que cada corpo vai ser atraído pela Terra de forma diferente, dependendo da sua massa. É um corpo que tem maior massa e essa massa é mais densa, vai ter uma atração maior. Quando o corpo tem uma menor massa ou a massa é menos densa, ela vai ter uma atração menor. A densidade é uma propriedade característica de cada corpo, de cada material. Por exemplo, o chumbo tem uma densidade alta, por isso que ele vai ter uma massa muito grande, embora com um volume pequeno. O isopor, por exemplo, o algodão, eles possuem densidades baixas. Então, por isso que eu vou precisar de um volume muito grande de algodão, por exemplo, para conseguir uma massa razoável. O peso de um corpo é a força com que a Terra atrai este corpo, conforme está definida nessa parte superior aqui, ó. E 1 kg-força. 1 kg-força é o peso do quilograma padrão. Isto é, para exemplificar essa definição, quando a gente sobe numa balança, por exemplo, e se eu subo na balança e a balança mostra lá 95 quilos, esse 95 quilos é o mesmo que 95 quilogramas força. E uma outra unidade de medida de força que é muito utilizada é o Newton. 1 kg-força equivale a 9,8 newtons. Bom, um exemplo de onde é aplicado isso. Na mecânica automotiva, por exemplo, existem peças ali que precisam de um torque exato ou aproximado para poder funcionar bem, como, por exemplo, as velas de ignição. As velas de ignição do automóvel,
quando você retira uma e coloca a outra, elas devem receber um torque de aproximadamente 40 newtons. Para isso existe uma ferramenta chamada torquímetro que vai medir o torque em newton. Se por acaso quando você compra a peça que precisa de um torque exato, o manual vier escrito em quilograma-força, você vai precisar fazer a conversão para newton para saber como usar essa ferramenta. Isso é um exemplo de aplicação dessa conversão de quilograma-força para newton. Bom, veremos agora como que dois cientistas, o Aristóteles e o Galileu, eles se relacionavam com o conceito de movimento e repouso. Então, vamos falar primeiro do Aristóteles, que foi um pensamento mais antigo. O que acreditava-se com Aristóteles era o seguinte, que um corpo que não possuía força atuando sobre ele deveria permanecer inerte, isto é, enquanto tem uma força sobre um corpo, ele está se movendo. No momento em que essa força parar de atuar, o corpo deve parar imediatamente. Com Galileu Galilei, o conceito já era um pouco diferente. O conceito de Galileu Galilei é o seguinte: um corpo que não possui força atuando sobre ele permanece inerte, isto é, em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Bom, o que isso significa? No pensamento de Galileu, se você tem, por exemplo, um bloco, vamos supor um bloco qualquer aqui, e você exerce uma força sobre esse bloco e cessa essa força, esse bloco ele deve continuar se movendo infinitamente com um movimento retilíneo uniforme, isto é, em linha reta e com velocidade constante. No caso do Aristóteles, quando parar de exercer essa força, o bloco deve parar imediatamente. Essa teoria de Aristóteles ela não foi constatada de forma empírica, era apenas uma teoria, e ela prevaleceu por muito tempo, até que Galileu Galilei conseguiu jogar por terra essa teoria com experimentos, mostrando que a sua teoria, que partia da experimentação, tinha mais sentido, e é essa teoria aqui que a gente usa até hoje. Essa teoria de Galileu gerou a lei da inércia de Galileu, conhecida posteriormente como a primeira lei de Newton, que diz o seguinte: na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. Observe que isso aqui são sinônimos. Agora vamos entender, através de imagens, a relação de movimento e repouso. Vamos pensar em situações vividas. Essa situação 1 aqui, por exemplo, você está em pé no ônibus, o ônibus está parado, e de repente o ônibus começa a se locomover nesse sentido aqui. Bom, olha só o que acontece com os passageiros que estão em pé, enquanto o ônibus estava parado, eles estavam inertes. Mas quando o ônibus começou a se deslocar, eles foram projetados para trás. Por que projetados para trás? Por causa do princípio da inércia, o princípio da primeira lei de Newton. A tendência desse corpo aqui que estava em repouso era permanecer em repouso. Como o ônibus se deslocou, eles foram lançados para trás. Com o tempo, com o ônibus andando, é claro que eles vão se firmar e vão ficar em pé novamente, como se estivesse em repouso. E de fato estarão em repouso em relação ao ônibus. Por quê? Eles estarão se locomovendo à mesma velocidade do ônibus. Se o ônibus frear, eles serão projetados no sentido oposto. Se o ônibus frear, vai exercer uma força da esquerda para a direita e eles vão ser projetados para frente, porque a tendência deles é continuar o movimento que estava inicialmente. Um outro exemplo é essa figura 2 aqui. Por que quando o carro bate em algum obstáculo, nesse caso aqui um carro está batendo na traseira do outro, por que o motorista é lançado para frente? Porque esse carro aqui está a uma velocidade v,
e o motorista que está sentado está à mesma velocidade v desse carro, desse veículo. Quando ele bate, o veículo para instantaneamente. A tendência dos corpos que estão soltos no veículo é continuar à mesma velocidade que o veículo estava. Por isso que o motorista é lançado para frente. Aí a gente vê a importância do cinto de segurança. O cinto de segurança ele serve exatamente para isso, para evitar que o motorista seja arremessado, no caso de uma batida, evitando assim a sua morte. A figura 3, que é uma figura maior, olha só que interessante. Aqui temos um cavalo que vem correndo para pular o obstáculo, mas quando chega perto do obstáculo ele para repentinamente. Olha só o que aconteceu com o jockey. O jockey ele foi lançado. Por que ele foi lançado? Porque ele, como está solto sobre o cavalo, ele tem uma tendência de continuar se movendo à mesma velocidade que o cavalo estava. Isso reforça a primeira lei de Newton, ou lei da inércia de Galileu. Bom, agora é hora da gente fazer o exercício. Então congelem a imagem, façam esses exercícios, que o nosso próximo vídeo vai ser em cima desses exercícios. Um grande abraço para todos e até a próxima aula. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.